Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Aqui quem vos fala é o evangelista Danilo Novaes. E hoje eu venho trazer uma palavra da parte do Senhor, né? Para todos os meus irmãos em Cristo, né? Para todas as pessoas que me acompanham aqui, acompanham o meu ministério. Para quem não sabe, eu ministro na vida de muitas pessoas, tanto pastores, quanto alguns irmãos, quanto também, né, pessoas que buscam algo, né, para a vida empresarial. E eu interpreto muitos sonhos, né, eu tenho essa graça, né, que o Senhor me deu de interpretar sonhos. E Deus vem, eu interpretando sonhos, né, inclusive de pastores, né, essa semana foi o segundo sonho que eu interpretei com esse mesmo tema. E quando é assim, né, é uma forma de Deus querer falar com a igreja dele, né, que a igreja de Deus, né, é a igreja viva, somos nós, né, somos eu, você, né, a igreja de Deus na terra. E quando Deus começa a falar, é algo que é um alerta, tá? Para as igrejas. E eu alerto aqui, que eu deixo para todas as igrejas, né? Eu ministro na vida de grandes homens de Deus, né? E essa semana eu interpretei 2 sonhos. E o enredo desses sonhos, a representação, a interpretação, né? Sonhos nada mais, né? Lógico que tem aquele sonho que é sonho de alma, tem sonhos que é do diabo, né? Que são setas malignas, né? Geralmente são sonhos de revelação, quando Deus permite que a pessoa veja, né, o que está atacando ela, né? Lá em Jó 33 fala, né? Deus fala uma vez, fala duas, mas vindo em sonhos ou visões, né? À noite, né? Quando a pessoa não se atenta ao que ele está falando. E Deus está falando com a igreja, né? Deus vem falando com a igreja viva dele. E esses sonhos está falando, né? Que a gente estamos num tempo que a gente tem que se unir em Cristo, né? Jesus disse para Pedro, né? Pedro, apacenta as minhas ovelhas, né? Ele não falou, Pedro, apacenta as suas ovelhas, né? As ovelhas são de Jesus, né? Eu não sou dono de ninguém, eu não sou dono da ovelha, né? Pelo contrário, a gente está aí para somar para o reino de Deus, porque no grande dia não vai ter placa de igreja, não vai ter, esse aqui é meu, esse aqui é seu, não. Todos nós somos de Cristo, né? E a gente está aí para jogar a rede, para lançar a rede, né? E a interpretação desses sonhos que eu tive esses dias representa isso, né? Que é um tempo da gente parar de brigar entre si. Às vezes a gente, né, o maior inimigo do cristão, às vezes, é ele mesmo, né? A gente fica brigando entre a gente, né? E a gente acaba virando um crente feiticeiro. Então, assim, é um tempo da gente se unir para ganhar almas, né? Porque as almas são de Jesus, né? As almas não são nossas, né? Pessoal, vamos nos unir. Vamos ser um corpo só em Cristo, né? Vamos nos ajudar, né? A gente tem que se ajudar, né? As igrejas, né? Hoje em dia eu vejo muita disputa, né? Eu sou de tal igreja. Eu sou da outra. Eu sou protestante. Eu sou pentecostal. Eu sou neopentecostal. E eu vejo essa luta. Eu vejo, assim, que Deus fala com cada ministério de uma forma, né? Existe um negócio chamado multiforme graça de Deus no nosso meio cristão. O que é a multiforme graça? A multiforme graça é quando Deus ele usa cada pessoa para ganhar um público específico, né? Vamos supor, ele usa a bola de neve para ganhar um público jovem, né? Ele usa a quadrangular para ganhar outro público, ele usa a assembleia para ganhar um outro público, né? Mas todos nós somos de Cristo, né? E assim com as outras igrejas, né? A presbiteriana, a Brasil para Cristo, a Igreja Deus é Amor. E Deus fala com uma de cada jeito, né? Tem igreja que Deus fala com a palavra, com muito ensino. Tem igreja que Deus ele usa a parte de revelação espiritual,
Cada igreja, né, Deus levanta uma forma diferente para ganhar um público diferente, né? Todos nós temos as nossas diferenças, né? Até como seres humanos, né? Mas a gente tem que saber viver em união, né? Igual o texto de Gálatas, né? Deus ele só usa a gente quando estamos no fruto do Espírito. Se nós não estivermos no fruto do Espírito, não adianta. Aí você vê lá que depois, né? Que a gente vai estar nas obras da carne, né? Com sentimento faccioso. Faccioso que é? Quando a gente faz grupinhos, nem invejando uns aos outros, né? E Deus me deu um texto, né? Depois que eu interpretei sonhos, Deus me falou assim, olha, faz um vídeo e posta, porque eu quero alcançar pessoas, né? Porque é o tempo da gente se unir, né? É o tempo da gente parar de vaidade, né? É o tempo da gente se unir para Cristo, sabe? A gente tá aí, né? De graça a gente recebeu, de graça a gente tá aí para se doar, né? Para todos, né? Eu ministro para pastores de igrejas diferentes, né? Igrejas totalmente opostas, né? Se a gente for pensar, mas pessoas que sabem, né? Que reconhecem, né? O chamado, né? Evangelístico e profético de alguém, né? E eu queria ler, né? Um texto, vai ser um pouco grande, né? Se você quiser ler na sua casa, na sua Bíblia, né? Porque às vezes a tradução é um pouco diferente. Mas eu quero ler o texto de 1 Coríntios 3 e depois vou me estender para o 4, né? E conforme eu achar necessário, eu vou fazendo alguns adendos, né, nesse texto. O 1 Coríntios 3 diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, né? Lembra que eu falei para vocês, né, que Deus usa cada pessoa de um jeito, né? Há coisas que você não pode, que a gente tem que ir com calma com as pessoas, né? Elas nunca vão entender, né? E isso é a imaturidade, né? Espiritual, né? Tudo é normal, né? A gente começa assim, né? Um passo de cada vez. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Né? Quantas vezes nós estamos sendo carnais, né? Estamos levando para uma ideologia humana, né, o trabalho de Cristo, né? E Jesus ele veio sempre quebrar essa religiosidade que é em nós, né? Todos nós, né? Quantas vezes Deus me moldou, né? Nisso, né? Até hoje eu aprendo, é dolorido, não é fácil, porque vai contra os meus ideais, mas não vive em mim, mas eu tenho que viver, Cristo tem que viver em mim, não sou eu quem vivo, né? Como o apóstolo Paulo dizia, mas é Cristo que vive em mim, né? Eu não posso fazer a minha vontade de uma forma, mas quantas vezes Deus me contrariou, né? E para que eu pudesse ser um evangelista melhor, né? Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será isso não mostra que são carnais e andam segundo padrões humanos? Olha, gente, é o que eu tô falando, né? Às vezes a gente fica assim, né? A gente não busca a palavra Cristo, né? Mas a gente fica buscando, não, porque a gente tem que agradar isso, tem que agradar fulano, ciclano. A gente fica buscando padrões, né? Humanos. E aí a gente começa a brigar entre nós mesmos. Aí o diabo cruza os braços e fala assim, eu não preciso trabalhar, os crentes já trabalham para mim, né? Então, gente, a gente tem que parar, né? Com essa ciumeira, né? Fulano abriu tua igreja, eu não vou curtir nada do que fulano faz, né? Eu não vou ajudar, eu não vou visitar, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, né? Vê só como inimigo, né? A gente começa a receber setas do diabo e a gente começa a não entender, né? O que Deus vem falando conosco, né? E, bom, vamos prosseguindo, né? Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém que diz, eu sou de Paulo,
E outro diz: eu sou de Apolo. Não são evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creem. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, gente, nós somos servos do Senhor Jesus, né? Deixa eu só arrumar essa câmera de celular, agora que eu vi que estava baixo. Né? Me perdoe, irmãos. Né? Então, assim, né? A gente segue, né? Às vezes, que tava falando o seguinte, como se fosse trazer para os dias de hoje, né? Eu sigo tal igreja. Eu sigo outra igreja, né? E a gente esquece que, na verdade, nós seguimos a Cristo, né? Eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Opa, eu sou de tal lugar, né? Opa, será que eu não estou seguindo aqueles padrões, não os padrões de Cristo, né? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. Gente, ninguém é dono de ninguém, né? Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento, glória, né? Não é eu, Danilo, não é o fulano, não é o ciclano, mas é o Senhor, né? Que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa, de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores, né? O que é cooperador? É aquele que coopera, né? Então, nós não passamos disso, né? Nós somos apenas cooperadores, né? Do Senhor, né? Olha, nem que rega, né? Mas Deus que dá, assim, ora, o que planta e o que rega são um, cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são a lavoura de Deus, e o edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual Jesus Cristo. Gente, nós trabalhamos para o Senhor Jesus, as ovelhas são dele, o fundamento são dele, né? Deus, ele vem chamando atenção, porque Deus, quando ele chama atenção, é porque ele quer nos usar de uma forma maior, de uma forma sobrenatural, né? De uma forma sem limite, né? Quer ser muito usado por Deus, tem que passar pelo processo do amadurecimento, né? Começar a comer comida sólida, e essa comida nem sempre vem docinha, né? Às vezes ela vem amarga, né? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além de que foi posto, o qual Jesus Cristo. E se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro. Olha só, hein? Prata, pedras preciosas. Se a gente edifica sobre Cristo, olha, é isso que a gente está levando: prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, né? A obra de cada um se tornará manifesta, né? Uns é para... Qual que é o nosso fundamento? Né? Será que a gente está semeando madeira, ouro, né? Ou feno, ou palha, né? Cada um desses materiais, né? Eu creio que todos vocês aí, né, já ouviu uma palavra sobre isso, né? Porque eu creio, né, que todos vocês são maduros na fé, né? A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo. Opa, pega a palha, joga no fogo, o que vocês acham que vão virar? Pega uma pedra preciosa, né? Tem pedra preciosa que não aguenta fogo, mas tem pedra preciosa, igual diamante, que aguenta. O ouro, quando ele passa pelo fogo, muito pelo contrário, ele é purificado, né? Ele se separa outras joias, né? Ou outros materiais que não têm valor, né? Assim Deus faz conosco, né? Fogo provará qual a obra de cada um.
Se é aquilo que você edificou sobre o fundamento permanecer, olha só, que o fundamento é quem é Cristo, né? Esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Opa, né? É um caso da palha, entre outros, né? Porém, ele mesmo será salvo. Lembra do que eu falei? Até pelo ouro, né? Quando a gente é passado, espremido por Deus, passado na fornalha, o diamante, né? É prensado, né? Então, né, isso nos traz salvação, né? Deus, ele permite às vezes na nossa vida, até como cristãos, né? O que Deus vai fazer na nossa nação. Tá bem próximo, viu? Deus vem falando comigo, com outros profetas, com pastores, com irmãos, até com quem não é crente, Deus tem falado isso. Que Deus vai permitir, né? Para separar o joio do trigo. Não para envergonhar ninguém, Deus não envergonha ninguém, mas para que nós, né, cresçamos no Senhor. Obra, se alguém se queimar, ele sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo. Pode ter sofrido dano, mas é para salvação, para que, mas como alguém que através do fogo, né? Salvo como alguém que atravessa o fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus? Olha só, que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém construir o santuário de Deus, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Gente, né, por que às vezes a gente fala, né? Nós somos a igreja viva do Senhor. Né? O povo ainda não entendeu isso, né? É difícil para muitas pessoas, né? Muitas pessoas ainda têm aquela religiosidade dentro delas, né? E aqui tá falando, né, que nós somos o santuário. E o nosso corpo é santuário de Deus, a gente tem que cuidar do nosso corpo. A gente tem que cuidar, fazer uma academia, a gente tem que... por isso que a gente não pode beber, a gente não pode fumar, né? Porque tudo aquilo que nos leva à morte, né? Tá destruindo o santuário de Deus. Isso é um pecado muito grande, né? E eu quero continuar aqui, no versículo 18, né? Que ninguém engane a si mesmo. Se alguém de vocês pensa que é sábio nesse mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe quem são pensamentos vãos. Sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque Deus é de vocês. De novo, seja Paulo, seja Apolo, seja a igreja X, seja a igreja Y. Seja Cefas, outra igreja lá. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes de agora, né? Sejam as coisas futuras, né? O Olam Hashem, tudo é de vocês. Vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Olha só, mais uma vez, vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Gente, nós somos de Cristo, vamos ajudar nossos irmãos, né? Cara, né, quantas pessoas, né? Imagina se eu fosse guardar o dom que Deus deu para mim, né? Eu poderia, né? É muito fácil, né, fazer algo, né, e aquilo eu crescer no meu dom. Mas e a Igreja Viva do Senhor? E as outras igrejas? Será que eu não estou sendo um pouco egoísta? Será que eu estou sendo, né, soberbo? Será que o meu nariz não está crescendo? Será que eu não estou deixando de ajudar o próximo, né? Porque se tem outras pessoas lançando na rede, por que não passar um conhecimento que eu conheço? Né? Por que não ajudá-los? Por que não mostrar o que Deus também fala com eles, né? Porque às vezes a gente começa a achar que Deus só fala com a gente. Isso é uma mentira. Deus fala até com o pecador, né? A gente vê que Deus falou no Egito, né, com José. Deus falou na prisão. Deus falou com o padeiro e com o copeiro, cada um conforme as suas obras. Deus falou com o Faraó, né, que era um idólatra, né? E
né, quem somos nós, né? E assim Deus vem falando, né, para que seja manifesta a glória de Deus, para que as pessoas vejam que Deus é o Deus vivo. E agora eu quero ler o capítulo 4. Gente, não repara não, eu tenho uma cachorrinha aqui muito brava, é uma cachorrinha pincher, tá? Às vezes vocês vão ouvir ela latir, que às vezes passa muito gato, gente, no portão. Ó, o capítulo 4 diz assim: assim, pois, a importância que todos nós considerem como ministros de Cristo e encarregados do ministério de Deus. Ora, além disso, o que se quer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel ao pastor? Fiel ao líder? Não. Fiel a quem? A Jesus Cristo, a palavra do Senhor. Mas a mim pouco se importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, né? Nem eu julgo a mim mesmo, né? Quem somos nós, né? Quem sou eu, evangelista? Se eu tenho um filho na fé, quem sou eu, né? O que me importa é aquele filho na fé buscar os caminhos de Cristo, porque eu sou pecador. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo. Olha, quem julga é Deus, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas, ou seja, né? Ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. É o que Deus vai fazer na nossa nação, né? E é o que Deus vai fazer, Ele vai trazer a luz, é o que está acontecendo. É o que Deus vem falando com muitos pastores de várias igrejas, né? Com muitas pessoas, né? Comigo, com você, né? E Deus vai trazer, né? Não para nos matar, mas para que nós cresçamos, né? Eu falo porque Deus vem me reconstruindo, né? A cada dia, né? Deus vem me quebrantando, Deus vem deixando eu quebrar a cara, né? Para que eu cresça, né? Cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais, né? Igual aquele louvor rompendo em fé, né? Ó, se virar um louvor por parte de Deus, não vai ser por parte de mim. Vocês não têm que agradar o Danilo, vocês não têm que agradar, a gente tem que agradar Jesus, lembra disso. Muito cuidado com pessoas que falam, você tem que, olha, tem gente que leva e começa a idolatrar o homem, né? Isso acaba virando, nós começamos a virar idólatras. Idólatra não é só aquele que idolatra imagem, né? Idólatra, ele pode idolatrar uma pessoa famosa, né? Um pastor, um homem, né? Nós temos que idolatrar o Senhor. Ó, meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Olha só que interessante. É igual Deus fala, né? Voltando, olha só, até comecei a falar, né, dos sonhos. Quando Deus fala sonhos, os sonhos nada mais são que a voz de Deus em figuras, em imagens, né? E assim também, né, os grandes profetas, apóstolos, eles sabiam disso, né? E eles também usavam, Jesus usava, né, isso, né? Jesus, as parábolas são assim, né? E às vezes a maior parte dos nossos sonhos são parábolas. São também enigmas, viu, gente? São enigmas. E também tem aqueles sonhos que são literal, tem sonhos que são de revelação. O sonho de revelação é muito literal. Ele mostra a profecia, o futuro, literalmente, né? Também. Por isso que a gente tem que ter um discernimento, né? A interpretação, né? O dom de interpretação em línguas, ele serve para isso também. Ele nos ajuda a interpretações, né? Porque os sonhos são a linguagem de Deus expressa imagens, né? E muitas vezes são literais, viu? E muitas vezes não, às vezes são um ataque do inimigo para te confundir, para te deixar com ira contra aquela outra pessoa, porque Deus não vai contra a palavra dele, né? Às vezes a pessoa sonha com coisas estranhas, né? É o inimigo te jogando seta, tá? O diabo também dá sonhos. Ó, meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que nosso exemplo, vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito. Gente, quanta gente ultrapassando, né? O que a Bíblia diz, né? Criando doutrinas humanas, né? Para que ninguém se encha de orgulho a favor de um prejuízo de outro. Infelizmente, né? A gente vê muito isso hoje em dia, né? Porque quem faz... Perdão.
porque quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você não tenha recebido? Esse recebeu, porque se gloria como se não tivesse recebido? Vocês estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, né? Para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós apóstolos em último lugar. Porque, gente, né? Às vezes tem gente que se fecha ali no grupinho deles e acha que é só nós aqui, né? Nossa igreja, e vamos crescer e vamos pescar no aquário do outro e tal. Cara, é o que Paulo está falando aqui, né? E aqueles pequenos, né, que estão lutando de verdade pelas almas, pelo evangelho, estão lutando para ajudar as outras igrejas, estão sendo espancados, né, como apóstolos do Senhor, né? Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos para o mundo, né? Quantas pessoas vêm e ficam zombando, né, das pessoas que são de Deus, porque às vezes são pequeninos, né? Ou a pessoa não conhece aquela pessoa, né? Ele acha, ele fala, ai, né? Cara, se a pessoa soubesse o que está por trás de cada pessoa, né, a grandiosidade que Deus leva atrás dela, a pessoa não falaria isso, né? E, a morte, porque nos tornamos espetáculos para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo. O cara lá é doido, não segue ele não. Vocês são sábios em Cristo, nós somos fracos. Vocês são fortes, vocês são honrados, né? Nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa, né? Não temos morada certa. Às vezes a gente nem tem, né, uma igreja. Às vezes, né, a gente é tido como desigrejado certas vezes, né? E nós afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, sem depender de ninguém, gente. Sem, às vezes, receber R$1 de oferta, né? Porque Deus nos sustenta, né? Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos a conciliação com o nosso irmão. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para demonstrá-los como meus filhos amados. Porque ainda que vocês estivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais. Pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado, fiel no Senhor. Olha só, Timóteo, que é o meu filho amado, quem Deus põe pra gente cuidar. Às vezes, irmãos, olha, uma chave que a pessoa sonha com o filho, né? Ou sonha que pessoas são filhos dela, porque é uma forma de Deus falar que Deus pôs aquela pessoa para você cuidar, né? Só que, ele é fiel a quem? Era Paulo? Aqui, de novo, agora até, vocês, Timóteo, que é meu filho amado, fiel no Senhor. Ele não era fiel a Paulo, ele era fiel a Deus. Vocês não têm que ser fiel a mim. Eu sou falho pecador, né? Eu posso errar no meu dia a dia, mas vocês sejam fiéis ao Senhor, né? Não à minha igreja, não ao ministério que eu levo, mas ao Senhor, né? Fé ao Senhor, o qual fará com que vocês lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensinei em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se não fossem mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los. Então conhecerei não a palavra,
mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito em mansidão? Gente, quando a gente se torna orgulhoso, a gente começa a impor. A gente começa... Tudo aquilo que traz medo, a gente começa a levar o medo, a gente começa a virar agente de Satanás. A gente começa a ficar soberbo. É igual o rei Saul, né? Deus não errou quando escolheu Saul, mas chegou um certo ponto que ele começou a ficar desse jeito. Aí Deus levantou um Davi. É a mesma coisa que acontece com nós, né? Deus ele não tira os dons, e às vezes a gente começa a usar aqueles dons para comprimir uma pessoa, né? Por isso que lá, no final do tempo, Deus fala assim, olha, as pessoas vão falar assim, Senhor, eu profetizei, Senhor, eu expulsei demônio. Olha só, não é qualquer um que faz isso, a pessoa tem que ter. Só que Jesus fala assim, afastai-vos de mim, né? Maldiço do meu Pai. Ou seja, né? O que Deus... O mais importante é o poder de Deus. A gente tem que ter, aliar as duas partes, o conhecimento e o poder. Não querer pôr o conhecimento mais alto que o poder e o poder mais alto que o conhecimento, mas ter um equilíbrio, uma sabedoria, né? Não adianta levar o chicote, né? Paulo falava só, que eu vá até vocês com um chicote? Opa! Aí vocês começam a prestar atenção. A árvore é conhecida pelo fruto. Presta atenção nas pessoas que a gente consome a palavra. Será que ela tem levado chicote? Ou será que ela tem levado o amor, o espírito e a mansidão? Porque quem conserta a pessoa não é eu, Danilo, é Deus. Né? Quem conserta a pessoa não é eu chegando lá, é Deus. Né? E quem vai, né, levar a pessoa ao caminho é o Senhor. Né? Quem vai consertar ela, né? Quem vai reconstruir ela é Deus, né? Então, assim, não sou eu, né? Não adianta eu querer levar lá uma palavra de acordo com o meu conhecimento humano para chicotear uma pessoa que eu sei que a pessoa lá é fulano. Opa, hoje eu vou levar uma palavra, né? Hoje eu vou pegar esse irmão. Opa, para lá, né? É disso aqui que Paulo estava falando, não. Né? Deixa, porque Deus ele sabe como conduzir as coisas, né? Leve que o Espírito diga, né? O Espírito mesmo, né? Ele é capaz de corrigir, né? De dar a vara da obediência, né? É o Espírito Santo, é Deus, né? Não somos nós, né? Mas é Deus, né? E ele vai saber, né? Porque a pessoa, quando ela é corrigida por Deus, ela amadurece, ela aceita. Mas se a gente chegar como homem e tenta corrigir uma pessoa, ela vai tomar raiva de você, né? Ela vai sair da tua igreja. Então, assim, quem corrige é o Senhor. E a pessoa, ela aceita a disciplina. Mas ela sabe quando é Deus corrigindo. Porque quando é nós, fazemos com nossa mão, né? Aquilo não é bom, né? Então, meus irmãos, era isso, né? É o que eu queria trazer, né? É uma testificação que o Senhor vem querendo falar com as igrejas, né? É uma palavra que Ele pediu para mim trazer. E eu agradeço a todos aí, né, que estão apoiando, né, o projeto que eu estou fazendo aí, né, de levar a palavra, esse projeto evangelístico, né. E saiba, né, que todos vocês que me acompanham, né, se você tá aí, não é à toa não, viu, irmão? Não é à toa não, pastor. Não é à toa não, empresário, mas se você está aí é porque Deus fala, te chamou, tá? Ele te escolheu. Né? Todos que estão aí são escolhidos, não são chamados, tá? E eu vou terminar essa palavra com uma oração, né? Para todos nós, né? Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, visita, Pai, cada alma, Pai, que está assistindo esse vídeo. Visita, Pai, cada ministério, cada pastor, Pai, cada igreja. Senhor, visita a nossa nação, Senhor. Pai, que o Senhor venha, Pai, dar força, Pai, ânimo, Pai. Que o Senhor venha renovar a força, Pai, dessas pessoas como a águia, Pai. Que o Senhor venha renovar a força, Pai, desses irmãos, desses pastores. Pai, abençoa, Pai, a cada um, Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, dê força a cada família, Pai. Abençoa, Pai, traga cura, traga restauração, Pai. Traga, Pai, provisões financeiras, Pai, a cada igreja, a cada pastor, Pai. A cada membro, Pai, a cada evangelista, Pai, que tem seu trabalho, Senhor. Pai,
Levanta, ó Pai, profetas em cada igreja, Senhor. Levanta, ó Pai, evangelistas. Levanta, ó Pai, doutores, mestres na lei, ó Pai. Abençoa cada um, ó Pai, no poderoso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês poderosamente. Obrigado mais uma vez.